Olá e seja bem-vindo ao podcast da Central do REIT. Aqui nós discutimos as estratégias para você obter uma renda passiva em dólar, investindo com segurança nos Estados Unidos. Eu sou Joaquim Alves, na minha frente eu tenho o Ismael Fernandes. Tudo bom, Ismael? Tudo bom, Joaquim? Tudo jóia, cara. Mais um podcast e hoje a gente vai responder uma pergunta que a gente teve até no curso Academia do REIT. Então, um dos alunos fez essa pergunta e ensejou aqui esse podcast. E ele perguntou o seguinte: como que eu investiria, né? Então, como investir os primeiros $1.000 em REITs? Então, esse é o Acho que tema essa de é uma hoje. pergunta que fica muito no ar, né? Como que eu vou investir? É comum, né? Você ter essa dúvida, né? Quando você começa em algo novo, sempre. Eu lembro, quando a gente gravou o primeiro podcast, você lembra? Você sempre tem aquele, e agora? Como é que grava? O que faz? Onde vai? Então, no mundo dos investimentos, acho que essa ansiedade é maior ainda, né? Porque você está colocando seu dinheiro, né? Você está com a pele em jogo ali agora, né? Sim. E aí até para contextualizar, cara, né, nesse sentido de quem está começando, você lembra qual foi o seu primeiro REIT que você comprou? Ou o primeiro ativo que você comprou lá fora? E o que levou você a comprar? Cara, o primeiro REIT mesmo não foi um REIT, né? Foi um ETF. E eu acho que 90% que eu conheço começa com ETF. E isso é natural. Comecei com um VNQ também, né? E até hoje eu tenho lá esse VNQ na carteira, com um VNQzinho lá que eu mantenho ele como... Comprou uma cota do VNQ? Comprei uma ação lá no VNQ só pra ver como é que funcionava, né? Aquele método. Na verdade não foi só VNQ, né? Eu lembro que eu comprei diversos outros ETF. Comprei o VOO, que é VOO, que é um ETF aí do S&P 500, o QQQ, um ETF de Nasdaq. Então, comecei ali. Eu lembro, cara, não foi bem $1.000, né? Se eu não me engano, o meu primeiro aporte foi uns $600, 600 e poucos dólares, algo assim, entendeu? E aí foi tudo em ETF ali, porque eu não sabia nem por onde começar. A única coisa que eu sabia é que tinha os ETFs. E aí a gente ouvia aquela máxima de diversificar. Você diversifica, o ETF é a solução da humanidade, entendeu? E aí eu fui lá e aportei em ETFs. E o primeiro de REITs foi o VNQ. Mas o que te levou, assim, alguma dica? Como é que você chegou ao VNQ, por exemplo? Como é que você chegou lá? Vou comprar VNQ. Cara, entra no Google aí agora, quem está assistindo, coloca lá REITs, ETF. Todo mundo só fala do VNQ, entendeu? Porque é o maior. E realmente, o VNQ é gigantesco em volume, entendeu? Financeiro que eles gerenciam ali. É sem dúvida a vanguarda aí. Conseguiu bater o mercado fácil em ativos sob gestão. E eu acho que isso é um dos pontos que o investidor atrai, né? E o VNQ, querendo ou não, ele coloca ali no portfólio dele todos os REITs, que são os equity REITs, que são os REITs de tijolos. E ele tem também ali algumas empresas que não são necessariamente REITs, mas que atuam ali no ramo imobiliário também. Mas isso é uma porcentagem pequena ali da carteira do ETF. E, aí você chega lá, né? Primeira coisa, acho que todo mundo vai, né? No Google. Você chega lá no Google REITs, que é como investir em REITs. O que são REITs? Né? Você digita lá e dá o Enter e aí vai sair. Quando sai, né, nos vídeos, cara, todo vídeo que sai hoje é VNQ. Entendeu? Porque todo mundo só fala desse ETF exatamente por ele ser um gigante. Mas na época que você começou, né, você fez essa pesquisa em sites brasileiros, como é que é? Em sites internacionais também já? Não, na época que eu comecei não tinha nada no Brasil. Em português você não tinha absolutamente nada falando de REITs, entendeu? Então, eu lembro que, daquelas 10 primeiras pesquisas que saíram, acho que saíram uns 2 em português, algo assim, entendeu? E era bem básico, explicando o que era um REIT, explicando ali... No ranking lá do Google eram os 2 que saíram. Mas... E assim, era bem curto, mas no mais era tudo em inglês, né? Então por isso que eu acabei buscando aí entender como que funcionava esses ETFs. E qual era teu maior medo, cara, quando você começou a investir lá fora? Qual era o seu maior temor? Eu perder dinheiro, velho. Variação, velho. A gente acha que oscilação é perder dinheiro, né? Se você perde dinheiro quando você vende, né? Se você não vendeu, tá lá ainda, pode subir, entendeu? Mas é lógico. Você tinha um medo da volatilidade. Né? Mas é lógico que a volatilidade ela é um risco de mercado também que a gente tem que levar em consideração. Não estou falando que eu tinha um medo ali, achava que comprei a $10, que é o pracinho que eu perdi $5. Mas
Depois, com o tempo, você vai entendendo, né, como é que funciona o fundamento, os riscos, e você vai ficando mais tranquilo, né? Eu penso que é igual a andar de moto, né? Primeira vez que você anda de moto ali, você fica com medo daquele negócio cair, como é que funciona, entendeu? Vai até 50, vai até passa. 50. Daqui a pouco eu lembro que o primeiro tombo que eu tomei de moto foi exatamente que eu me achava o Valentino Rossi, né? Fazendo curva ali deitado e ó, fui pro chão, né? Então, eu acho que no mundo dos investimentos é um pouquinho isso, né? No começo a gente sempre começa a levar devagar, mas a gente vai tomando coragem e daqui a pouco a gente está muito corajoso, né? E essa moto aí, o que você fez com ela? Você já me contou. Porque você não tem mais moto, né? Eu não tenho, cara. Então, isso aconteceu, foi aquela história lá de janeiro, foi que dezembro de 2019, cara. Então, eu tinha uma moto, né? Eu tinha uma moto, até uma moto grande, uma Kawasaki. Aí eu falei assim, pô, eu não tô usando isso. Aí foi quando deu dezembro ali que eu falei assim, pô, velho, PVA dessa moto vai vir uma facada, velho. Eu nem preciso da moto, entendeu? Pô, tem filho, tem mulher, já tinha um carro. Falei, não, quer saber de uma coisa? Eu e minha mulher, a gente trabalha mais ou menos próximo, né? Falei, vou vender essa moto aqui. E aí eu vendi ela, peguei aquele dinheiro, pô, que na época era um dinheiro quase de um carro, né? Pô, eu falei assim, quer saber do negócio? Vou mandar isso tudo pros Estados Unidos, velho. E mandei, velho. Na época eu peguei o dólar, que 3,90. Ainda não tinha começado a pandemia, não nada. Tinha pandemia. Foi janeiro, né? Pô. Janeiro de 2020. Janeiro de 2020, o dólar tava o quê? Nem lembro, acho que uns quase Uns R$4 4, ali, próximo dos R$4. Eu falei, vou colocar isso tudo nos Estados Unidos mesmo, esse dinheiro, que em vez de ficar pagando IPVA pro governo e ainda correndo o risco de bater nessa moto aqui, eu vou vender isso aqui. E pô, eu me dei bem, né? E o interessante disso foi porque assim, eu comprei o dólar e deixei ele na corretora. Porque eu não sei se você lembra, a gente tava ali começando ali. Começando o perfil, né? Começando o embrião ali, a central do REIT tava começando a tomar muito tempo da gente ali, como é que ia fazer. Então a gente não estava tão adaptado ainda à rede social, né? Apanhava muito. E foi ainda apanha, né? Até hoje, né? E foi quando e aí o dinheiro ficou lá parado, né? Eu lembro que ele ficou parado, eu vendi a moto mais ou menos em janeiro, ele ficou parado até abril, né? E em abril esse dia, essa moto todinha, eu vou falar que ela virou Store, Equinix, virou uns 4 ou 5 REITs aí. Ou seja, não é uma batata quente, né, cara? Não é porque você mandou ali não sei quantos mil dólares que você mandou que aquilo ali você tem que investir na hora. Você colocou aquele dinheiro, mandou o dinheiro da moto para a corretora nos Estados Unidos e ali esse dinheiro ficou parado em dólar lá vamos dizer assim, uns 45 dias, 2 meses, mais ou menos isso. Acho que uns 3 ou 4 meses lá parado, entendeu? E aí veio a pandemia e foi aí que você transformou essa moto em REITs, não foi isso? Foi, eu vou falar que ela virou toda REITs porque ela virou uma parte de Amazon também, né? Mas a grande parte dela ali virou REITs. Isso é uma das coisas que eu acho que a gente não precisa ter pressa, né? Quem acompanha lá o pessoal da academia do REIT, tem vezes que às vezes eu passo ali 1, 2 meses sem falar, tô comprando nada, porque... Sem fazer aporte. Sem fazer aporte e tô com o dinheiro lá parado na corretora, né? Então, sem aquela ansiedade. Isso eu aprendi vendo os grandes investidores, né? Quem me conhece aqui, um dos caras que eu admiro é Sanzel, né? Dentro do mercado imobiliário é Donald Brain, que é o dono da Irvine Company, e Sanzel, que é dono dos REITs, todos os equity que a gente conhece aí, Equity Lifestyle, Equity Commonwealth, Equity Residential, vem do Sanzel. Sanzel é um cara super, hiper paciente, velho. E você lendo a biografia dele, ele fala, cara, uma das essências é você aprender a ter paciência para aproveitar a oportunidade, entendeu? Essa ansiedade que a gente tem de mandar o dinheiro, eu preciso aportar o dinheiro para ficar um dia sem ter rentabilidade. Aí às vezes é melhor para renda fixa, né? Porque lá realmente você vai ter rentabilidade diária praticamente. E quando você investe em REITs é renda variável, inclusive você pode aportar hoje e cair amanhã. Então acho que essa ansiedade toda que a gente tem para aportar para quem investe para longo prazo, né? Deixar bem claro que é o meu perfil aqui do buy and hold, buscar empresa de qualidade, não ter essa ansiedade louca de, como você falou, uma batata quente, de pegar e jogar ali rapidinho e aportar. E aí, cara, assim, você começou ali fazendo suas pesquisas no Google, onde investir em REIT, conta mais um pouco aí do processo de aprendizagem aí para se tornar um investidor melhor em REITs, como é que foi isso? Então, quando a gente começou, na verdade, é interessante a história porque o Joaquim me puxou para renda variável, mas eu levei o Joaquim para os Estados Unidos, né? Na verdade, eu não tinha a mínima
a mínima intenção de investir lá fora antes de você começar a investir. Mas na B3 eu lembro que lá em 2002, 2003 você já falava... Desde a faculdade já... Desde lá de 2003, mais ou menos, o Joaquim já falava pra mim de Bolsa de Valores, B3, então... Mas aí depois eu falei pro Joaquim, bora pros Estados Unidos, meu velho, porque o Brasil não tá dando mais não, velho, já deu o que tinha que dar aqui, entendeu? E foi quando a gente foi pro... E aí eu fui, né, pros Estados Unidos, comecei lá sozinho, tinha nem com quem conversar aqui, né? Porque a gente tem muito grupo de WhatsApp de investimento, mas ninguém fala dos Estados Unidos. Não era tão comum, né? E quando falava muito era no ETF, o IVVB11 lá, né? Então não é algo tão difundido assim no Brasil. Hoje a BDR você já pode investir, mas BDR é só para investidor qualificado, enfim. E uma das coisas que mais me ajudou a estudar, cara, é porque quando eu fiz o mestrado, quem não sabe, né, eu fiz mestrado em farmácia, estudei aí um bom tempo uma doença chamada vitiligo, né? E uma das coisas que eu aprendi, cara, era fuçar, velho, ir atrás de informação, buscar, entender como é que funcionava. E não tinha muita gente, por exemplo, eu não tinha uma orientadora, eu tinha uma desorientadora, né? Ela me deixava louco. Então, eu aprendi desde cedo a ter que buscar informação sem contar muito com ajuda, né? A internet hoje facilita demais. Até hoje é muito mais fácil. Você digita REIT no Google, sai tanta coisa em português. E foi aí que eu comecei a fuçar nos REITs, né? E aí, não sei se você lembra, né? Eu comentei contigo, cara, tem um grupo de Telegram aqui de uma galera que investiu em REITs. Os caras lá de Singapura, mas investiam em REITs nos Estados Unidos. Aí a partir desse grupo, e eu falava, velho, era falastrão. Hoje eu tenho até vergonha de ver as mensagens. E foi lá que eu conheci alguns analistas dos Estados Unidos, cara, de REITs. E aí pude trocar ideia com os caras, entender como é que funcionava, o pensamento deles. E aí vendo como que eles conversavam, como eles analisavam o REIT, foi aí que eu me despertou falar assim, isso é bem diferente de fundo imobiliário, velho. Apesar de existir essa certa semelhança, né? De que essa relação imóveis, coisa e tal, mas eu via que eram ativos bem diferentes. Deixa eu pegar até esse gancho aí que você falou, bem diferente de fundo imobiliário e tal. Então, nesse teu início, qual era a tua estratégia? Nesse início, você começou no grupo de Telegram com o pessoal lá de Singapura e tal, foi investigando tudo que podia sobre os REITs. Você tinha uma estratégia clara ali no começo para investir nos REITs? Ou... Cara, a estratégia é meio cavalo doido, né? Eu queria saber o que mais vai se valorizar, né? Não. É isso, né, cara? O que vai se valorizar? O que cai? O que está descontado? O que vai subir? Não, o que está mais descontado? Já viu essa pergunta? O que está mais descontado aí, né? Toda sexta-feira a gente, para quem não sabe, a gente abre sexta-feira a caixinha de perguntas no nosso Instagram e sempre tem essa pergunta, né? E não é, assim, ao meu ver, não é um erro falar assim, eu estou procurando REIT descontado. Não estou falando que você está errado em fazer isso, né? Mas se você não sabe muito bem, na minha opinião, a partir do momento que eu pergunto pro Joaquim, o que está descontado, já está errado aí, entendeu? Porque se eu não sei o que está descontado, eu não devia nem estar investindo nisso, porque se o Joaquim conseguir entender, sabe por que o REIT está descontado, por que ele vai subir, aí faz sentido, no caso, para você, né? Agora, se eu não sei, eu tô indo no teu vácuo, né? E aí eu corro o risco ali da hora de você sair desse REIT, eu não sair e perder muito dinheiro, né? Inclusive é o que a gente comenta aqui, né? Tem alguns... hoje para quem quer ganhar dinheiro no curto prazo, um dos melhores, na minha opinião, é o REIT que está em processo de falência, velho. Você ganha muito dinheiro no curto prazo, entendeu? Mas eu não entro, porque eu precisaria estar lá, eu precisaria estar vendo como está sendo feita a assembleia, como está sendo reestruturada essas dívidas. Que entrou, por exemplo, em Pensilvânia, em Suítes esses tempos atrás, entendeu? Washington Prime Group, que são tudo REIT. Muito REIT de hotel. REIT de hotel, REIT de shopping center, é muito REIT ruim. Mas no curto prazo ganhou muito dinheiro, entendeu? Com essas arbitragens ali, com reestruturação de dívida. Mas isso é para quem está muito de perto olhando, entendeu? E aí, Ismael, o que mudou na tua forma de investir com o passar do tempo, cara? Daquele começo pra cá, o que... Cara, eu acho que é se conhecer, velho. Acho que a primeira coisa é você conhecer o seu perfil de risco, velho. Entendeu? Boa. Então a gente não sabe o que a gente... eu já comentei contigo.
O Joaquim, outra coisa que ninguém sabe, né? O Joaquim me levou para fazer mergulho, né? E aí depois eu virei mergulhador mesmo, o Joaquim profissional, abandonou, né? E o Joaquim, eu fiquei no amador. Eu fui lá, fiz avançado, mergulhei em caverna e tudo mais, e o Joaquim nunca mais, né? Mas isso é uma coisa interessante que a gente tava comentando, cara. Um dos esportes mais perigosos do mundo é mergulho em caverna, velho. Eu já entrei dentro da caverna mergulhando e realmente dá pra você entender porque que é tão perigoso, velho. Porque dá um pânico aquilo ali. Mas eu, por exemplo, eu não dou conta de ver alguém pulando de bungee jump, velho. Que aquilo me dá uma aflição, entendeu? Uhum. Eu não me vejo jamais fazendo aquilo. Então, e em tese, o bungee jump é mais seguro do que você mergulhar dentro da caverna. Mas o meu perfil de risco nesse caso aqui é diferente, entendeu? Boa, cara. Para determinado esporte, eu não estou disposto a correr aquele risco, mas para outro eu estou de repente, entendeu? Então, tem gente que gosta de esporte violento, entendeu? Tem gente que não gosta, então você tem que se conhecer para saber em qual ativo você vai se comportar, né? Você vai se aportar, em qual terreno você vai entrar. Uhum. Então, por exemplo, a gente estava comentando aqui dos REITs que dá para ganhar mais dinheiro no curto prazo, são esses REITs que tem processo de falência. Certo. Só que, aquilo ali é um campo de foice, entendeu? Se você não está disposto a entrar nisso, você não é o seu perfil, é melhor você ficar de fora. Tem que ter estômago, você está falando tem que ter aí. estômago. No teu perfil você tem que ter, um emocional forte para correr. Isso, aquilo ali é uma arena de gladiador, entendeu? Verdade. Se você tem o perfil, tá tudo certo. Agora tem gente que não tem o perfil, às vezes a pessoa é um pouco mais conservadora, tem até um patrimônio razoável, e às vezes está procurando esse tipo de coisa, entendeu? Então não dá. Então acho que você entendeu qual o tipo de risco que você está disposto a correr, se você treinou para aquele risco, né? Se você está emocionalmente preparado para ele, eu acho que isso pode ajudar mais. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me ajudou no final das contas. Uhum. Foi olhando os REITs e falar assim, olha, esse REIT eu não entro porque eu não vejo propósito para entrar nele, entendeu? A gente até comenta, por exemplo, se eu não me engano, você tem REIT de escritório, não tem? Tem. Então, eu não tenho REIT de escritório. Então... Porque até foi os primeiros que eu comprei, né? Eu acho, não lembro direito, mas com certeza, porque eu tinha aquela ideia, cara, Estados Unidos, eu tenho que comprar ali um escritório em Nova York, né? Para mim, o mercado de Nova York era o maior mercado imobiliário do mundo e tal. Em tempo de crise, você vê ali o russo, o árabe, o chinês indo lá comprar imóveis em Nova York e tal. Parece que eu tinha em mente. Então, foi esse o racional no começo. Pois é, e aí o meu racional já é diferente, Uhum. né? Porque, pra minha opinião, os REITs de escritório, eles não oferecem nem a segurança dos contratos net lease, que são contratos longos, que ali são inquilinos de qualidade, e ele nem oferece ali a vantajosidade dos REITs de contrato curto, como é o caso de residencial, hotel, que eles podem crescer muito ali num aquecimento de mercado. Os REITs de escritório, geralmente eles têm contrato ali no meio do caminho, né? Sim. 4, 5, 6 anos, entendeu? Então, são REITs que demoram ali o ciclo dele, né? A gente tem a Vornado, por exemplo, que está reestruturando todo o seu portfólio. É anos aquilo ali, né? Então imagina, hoje eles estão destruindo o Hotel Pensilvânia, lá em Manhattan. Eles vão destruir o hotel todinho e construir um prédio de 57 andares. Você não faz isso em 2, 3 meses, né? São anos construindo um portfólio desse. Então, para mim, não faz sentido. Você entendeu? Então, só recapitulando, se conhecer foi o que mais foi aperfeiçoado ao longo desse tempo no teu processo de investidor. Então, cada vez mais você foi se conhecendo, sabendo teus objetivos e escolhendo ali os REITs que faziam sentido dentro desses seus objetivos. Então, talvez... exatamente. E eu acho que isso é um dos... Acho que se eu pudesse, né, resumir até o podcast de hoje, é que a pessoa se conhecer, entendeu? Conhecer o seu objetivo, o seu perfil. Eu vejo isso lá no nosso curso, né? Sim. No nosso curso tem gente, se você liberar o curso inteiro, o cara já vai lá para as últimas aulas e quer saber o que o REIT faz. Enquanto um dos primeiros módulos é a gente mostrando para o investidor, se conheça. Os pilares olha também. Os seus pilares, o seu perfil. Adequar o seu perfil. Adequa o seu perfil, o seu perfil é esse, tá vendo? Olha pro seu perfil. Então, é igual criança, quando você vai fazer esporte, quando é criança. Olha só, essa criança ela gosta de natação, essa gosta de futebol, essa gosta de judô. É natural, entendeu? Nem todo mundo é igual. É por isso que
eu tenho uma séria restrição, por exemplo, sobre carteira recomendada. Porque hoje, se eu fosse ter uma carteira recomendada, eu não recomendaria nenhum REIT de escritório. Mas quer dizer que só tem REIT, nenhum REIT lá presta? Não. Entendeu? Mas pro meu perfil, eu não coloco nenhum REIT de escritório na minha carteira. Mas você já coloca, entendeu? Tá vendo? Faz tempo que eu não aporto, mas desde o começo eu tenho uns. E aí, cara, deixa eu trazer aqui para a pergunta centro do nosso podcast, né? Se você voltasse no tempo, Ismael, com o conhecimento que você tem agora, com o conhecimento que você tem hoje, como que você investiria $1.000 em REITs? Cara, como que eu investiria $1.000? Isso foi mais ou menos assim que eu comecei. Hoje eu acho que eu procuraria, assim, logicamente vamos desconsiderar aqui o ETF, né? Porque para quem está começando e não tem conhecimento, eu acho que o ETF ainda é uma opção. Certo. Entendeu? Eu não sou Mas fã, no caso você tem o conhecimento. eu não sou fã de ETF, entendeu? Porque eu acho que, querendo ou não, por melhor que seja o ETF, sempre tem uma outra tranqueira ali que você jamais compraria. Mas para quem está começando, o ETF ainda é uma opção interessante, porque não tem conhecimento. Mas considerando o conhecimento que eu tenho hoje, acho que a primeira coisa que eu procurei é segurança. Entendeu? São REITs que praticam contratos longos. E a gente fala dos REITs que fazem contrato net lease. Ok. O que são os contratos net lease? São aqueles contratos onde o inquilino é responsável pela segurança, manutenção e imposto do imóvel. Então, contratos mais longos. São contratos muito longos, né? Inclusive eles duram aí de 10 a 15 anos. A gente tem safe hold, por exemplo, tem contrato de 99 anos. Então, isso permite que você tenha segurança de que aquele aluguel vai entrar. Porque, querendo ou não, do aluguel do inquilino depende inclusive do dividendo que vai entrar para você, entendeu? Mas aí com esse valor, com $1.000 em net lease, você compraria quantos REITs mais ou menos, você acha? $1.000 já dá para você começar aí com uns 10 REITs. Considerando hoje que você consegue comprar fracionado, né? A gente tem ali. Mas você faria isso? Você compraria esses 10 REITs? Compraria hoje 10 REITs de setores diferentes, é lógico. Só que a gente aí tem um problema, porque grande parte, isso é uma das coisas que eu comento, né? Que, na verdade, os REITs net leases começaram no setor de varejo, né? Então, você vai encontrar muito REIT que pratica contrato net lease no setor de varejo. Mas hoje você já tem esses contratos net lease em diversos outros setores. O próprio setor de healthcare, setor de saúde, tem muito contrato net lease. O setor industrial hoje está surgindo com uma pegada muito net lease, né? Com o Stag, Lexington, Mammoth agora que vai fazer uma fusão, né? Com a Act Commonwealth. Então, você tem diversos outros setores. Você tem contratos do tipo triple net lease também. Por isso que eu comento, né? É comum que você comece ali nos REITs de varejo, mas evitar que você tenha essa concentração, né? Eu evitaria uma concentração excessiva ali de 10 REITs, ter no máximo, de repente, 4 ou 5 talvez, que praticasse net lease. E é lógico, com o tempo você vai olhando ali e buscando outros tipos de REITs. E aí, Ismael, deixa eu te perguntar outra coisa, cara. O que muda na estratégia de alguém que está investindo pouco, vamos dizer assim, $1.000, para alguém que já quer começar com um valor maior, talvez $50 mil ou mais? O que muda? Seria essa mesma estratégia aí? Acho que o risco, né? Quanto mais dinheiro você está colocando, mais risco. Não é nem quanto mais dinheiro, né? Quanto maior a porcentagem do seu patrimônio. Sim. Porque de repente $50 mil é um trocado aí, né? Que a gente já viu gente aqui que tem muito dinheiro. Então, depende muito ali o quanto do seu patrimônio você está colocando. Às vezes $1.000 é muita coisa e $50 mil é pouco. Então, quando você está colocando uma porcentagem muito grande ali do seu patrimônio, ou do que você tem em renda variável ali de uma vez só, eu acho que você tem que ter mais cautela, né? Tem que se expor menos a risco, a olhar mais REITs que tem contratos longos, entendeu? REITs que tem gestão boa. Às vezes você tem REIT que tem contrato curto, mas tem gestão boa, né? Inclusive, eu acho que isso pode ter sido tema de um outro podcast, né? A gente fala um pouco mais sobre a gestão dos REITs. Então, eu acho que são dos pontos que a gente tem que olhar aqui, essa segurança, né, para o investidor que está começando. Mas então não é a mesma coisa, você acha? O cara com, vamos dizer que $1.000 seja pouco e $50 mil muito. A estratégia que o cara usa para investir $1.000 é diferente do investidor que vai investir $50 mil? Ou... eu acho que sim, pelo fato do risco, né? Você tem que, quando você está colocando muito, você tem que ter mais segurança, né? Então,
Um investidor que está, por exemplo, um investidor que está começando agora e com pouco dinheiro, ele tem que focar mais ali de repente em crescimento da carteira dele. Você entendeu? Porque e o crescimento a gente sempre tem que lembrar o seguinte, o REIT ele retorna de duas formas, não só o REIT, né, as empresas em geral, através de crescimento, ou seja, valorização da ação e através do dividendo. Não adianta você estar recebendo um dividendo se a sua ação está desvalorizando ao longo do tempo, ou seja, seu patrimônio principal está sendo corroído. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que se atentar, né? Que o REIT precisa crescer nas duas pontas, tanto no crescimento do dividendo quanto no crescimento da ação. Só que tem REITs que o dividendo cresce pouco, mas a valorização é astronômica ali na cotação, né? E isso é uma das vantagens que eu vejo, isso para mim é um dos pontos, um dos pilares aqui que difere os REITs dos fundos imobiliários. Até com relação ao imposto. Porque você para pensar, no fundo imobiliário você não paga imposto, no fundo imobiliário brasileiro, dividendo. Mas no REIT você paga. Então no REIT você acaba sendo um pouco penalizado ali no dividendo, né? Por essa relação de imposto. Só que quando você fala de ganho de capital, no fundo imobiliário você paga para qualquer quantia. Nos REITs você isenta até 35 mil. Então, às vezes é muito melhor você focar ali no ganho de capital nos REITs do que propriamente no dividendo. É lógico, novamente, de acordo com o perfil, né? Se você é uma pessoa, estratégia. se você é uma pessoa mais jovem que ainda não está na fase de usufruir desses dividendos, entendeu? Que esses dividendos eles não vão entrar no teu bolso se tu comprar coisa. É mais importante para você construir um patrimônio do que ficar recebendo dividendo ali todo mês e sendo taxado. E aí, Ismael, você acredita, cara, que qualquer pessoa consegue investir em REITs? Precisa ter algum conhecimento especial? Precisa saber um inglês também? O que você acha? Qualquer um assim que já começou a investir, por exemplo, na B3 também poderia investir em REITs, cara? Eu acho que fácil. Eu acho que você estando vivo e tendo um CPF ativo, não vejo problema nenhum de se investir em REITs. Né? Inclusive, eu acho que as pessoas que investem no B3 deviam até procurar mais investir nos Estados Unidos através de REITs. Ainda que não fosse uma parte grande do patrimônio, mas para começar, hoje em dia você não precisa saber falar inglês. Lógico que para quem sabe, isso é uma ajuda, né? Você poder conversar, trocar informação. Eu acho que grande parte do que eu aprendo é mais trocando informação, conversando com pessoas lá do que propriamente lendo, entendeu? Isso ajuda muito, mas eu não vejo impeditivo nenhum. Hoje em dia até tá gente aqui falando em português sobre o REIT dos Estados Unidos, não tem óbice nenhum aí, né, cara? Tem. E aí, cara, no que você acha que o investidor iniciante deveria ficar mais atento antes de começar a investir nos REITs? Qual é o ponto aí? Cara, eu acho que, de novo, né, comentando aqui sobre risco, né, mas eu acho que não é mais atento, mas assim, uma crítica a que eu vejo que as pessoas são mais atentas, a dividendo. Elas querem dividendo alto, no matter what, entendeu? Eu quero um yield de 6, 7, 8%. E às vezes você está se expondo a um risco, às vezes você está, ao longo do tempo, seu patrimônio principal, ou seja, aquilo que você aportou, está só caindo, seu dividendo, seu yield está até alto, mas o que você aportou está só caindo, entendeu? Eu acho que esse tipo de estratégia, eu não vejo validade nele para nenhum perfil, para falar a verdade. Nem para quem está começando, nem para quem tem muito dinheiro, quem está mais velho, mais novo, porque não faz sentido, entendeu? Você ganhar ali $10 no ano, só que a sua ação desvalorizou $20, entendeu? Você acabou perdendo dinheiro, seu retorno foi negativo. Então eu acho que a gente olhar para o REIT que tem qualidade, que cresce ao longo do tempo, é natural que o dividendo vai crescer, a ação vai crescer, vai se valorizar, entendeu? Então eu acho que... Você teria esse cuidado, então, do cara, o iniciante que está indo lá fora, principalmente com essa cabeça de dividendo, ele ficar atento a isso. Olha, não é a mesma coisa, né? Não foca só em dividendo, que sim, são ativos que geram renda, mas não cuida disso daí, não coloca teu foco só em dividendo alto. Seria isso, assim, o maior cuidado que Olha só, vamos lá pensar. O dividendo, ele é o final da carreira do dinheiro, entendeu? Porque ele começou aonde realmente o dividendo? Com o inquilino. O inquilino paga o aluguel, tem a receita, tem o NOI, tem o FFO por ação, você paga ali os
os diretores, a gestão. E aí é um dos pontos que eu bato muito aqui, né, que a gente sempre comenta aqui nós dois no privado, aqui no WhatsApp, que tem muita gestão, que você vê ali que não está crescendo, mas o CEO, o CFO, os caras estão cada vez ganhando mais dinheiro, entendeu? Em cima do... E aí você fala, pô, quem está ganhando dinheiro com esse negócio aqui mesmo é a diretoria. Nós mesmos não estamos... Esse negócio aqui tá feio. Ele só serve então para sustentar os executivos, né? Então assim, não faz sentido, entendeu? O REIT tem que te devolver. Isso tudo, entre o inquilino e o dividendo que você entrou, aí sim, tal que a gente compacta aqui no Zip, né? E aí a gente entrega um pacote, fala assim, olha só, dentro desse pacote aqui, por mais que esteja crescendo, eu acho que o risco não vale a pena. E aí, cara, pra gente encerrar aqui nosso podcast, eu queria que você falasse o seguinte, ó, pro investidor que quer investir lá fora, mas aí ele tem pouco tempo para estudar, o que você indicaria para esse investidor aí? Para quem está começando, Uhum. quem está começando, né? E não tem conhecimento, eu acho que o ETF ainda é válido. Sim. Mas não existe só VNQ no mercado, tá? A gente tem ETF ali, mas muito ETF hoje no mercado, não é pouco não. Cada dia focado em REITs, né? Muito ETF. Muito ETF focado em REIT. Tá, e todo dia surge um. Cara, mês passado surgiu um ETF de gestão ativa. O REIT, né? REIT, código de negociação dele. Você já tinha o PSR, um dos ETFs que mais rentabilizou nos últimos 10 anos. Tudo de gestão ativa. Então, você tem ETF ali focado em contrato. Então, você tem uma gama. Eu acho que você pode começar com isso. Começar ali com 3, 4 REITs, colocando o pé na água, sentindo ali, pô, como que funciona, né? Eu gostei desse REIT, né? A REIT todo mundo gosta, o Realty Income, né? Não é recomendação, mas é um REIT que todo mundo, acho que até hoje... Um dos mais falados, vamos dizer assim. Acho que 90% de quem segue a gente, quem está ouvindo o podcast, deve ter Realty Income na carteira. Você vai olhando um REIT como esse, como o Realty Income, você tem REIT de data center, você tem ETF de REIT de data center, então... Você começa ali com ETF, é natural, eu não vejo problema, mas eu não sou fã. Mas para quem está começando, eu acho que é válido. E depois você vai colocando o pé na água ali aos poucos, né? Sentindo ali como cada REIT funciona, né? E até volatilidade, né? A gente vê isso, por exemplo, tem um dos REITs que mais rentabilizou nos últimos anos é Inovativo Industrial, que é um REIT focado ali em galpões para... Cultivo de cannabis. Pô, se valorizou muito, só que a volatilidade dele é muito alta. Então, se você é investidor, não se preocupa muito com volatilidade, de repente você pode olhar, mas aí você tem que olhar o quê? Aonde surgiu esse dinheiro? O dinheiro surgiu o quê? Lá na maconha que é plantada, entendeu? Então, será que isso vai dar dinheiro? Será que aqueles operadores ali, que é quem está cultivando maconha, tem condição de pagar o aluguel? Então, tem tudo isso, né? Muito bem, Ismael. Então, com isso a gente encerra aí mais um podcast. A gente se encontra nos próximos. E dá um abraço aí em toda a audiência. Um abraço e até a próxima.